Graça, paz, saúde e prosperidade a todos, amém? Como disse meu irmão ali atrás, eu não precisava nem ministrar depois de uma palavra dessa. Deus é bom, amém? Eu quero que vocês abrem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 12. Amém? Tudo que o irmão Luiz, na hora que ele estava orando aqui, eu estava orando e falando: Senhor, confirma no meu coração aquilo que o Senhor não queira que eu diga, mas aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Porque muitas vezes nós falamos daquilo que é próprio para nós, mas nós precisamos falar o que é próprio, que vem de Deus, o que vem de Deus para nossas vidas. E eu estudando esse texto, eu queria que vocês acompanhassem, quero ser breve, que diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Diz para o irmão do seu lado: grande é a seara, mas pouco são os obreiros. Aleluia. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alpargas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não for receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? O Senhor foi ministrando no meu coração qual é o propósito da nossa vida. Para que nós fomos chamados? Por que nós fomos salvos? E o Senhor me levou nessa palavra. O Senhor me salvou para que eu pudesse levar a salvação até outras pessoas. Eu sou um instrumento de salvação nas mãos do Senhor. A Bíblia conta nesse texto que ele, já tinha levantado os seus 12 discípulos, mais um pouco ele chamou esses 70. Eles não são citados o nome deles na Bíblia. São pessoas desconhecidas, porque não falam o nome, mas são pessoas que prontamente atenderam o chamado de Deus para suas vidas. E o Senhor ministrou fortemente o que nós temos feito para nos incluir no plano e no propósito de Deus. O que temos feito para cumprir a vontade de Deus. O que temos feito para poder entrar nesse propósito. O Senhor diz para eles assim: olhe, a seara é grande, o trabalho é árduo, e poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que têm tempo de investir na obra, investir o seu tempo, porque muitas vezes nós achamos que investir é só o nosso dinheiro. Investimento no reino de Deus também é o nosso trabalho, é a nossa disposição em Deus. E ele diz para os discípulos: rogue ao Pai, para que Ele mande trabalhadores. O Senhor me levou
num texto que diz assim, né? Não foi eu que escolhi Deus. Ele me escolheu. Não foi você quem escolheu Jesus. Ele te escolheu. Para que você frutifique. Para que você vá e dê fruto. Para que você esteja no centro do propósito de Deus. Né? O Senhor não quer que nós venhamos, sentamos, assistimos um culto. E eu quero confessar para vocês, essa palavra é para a minha vida. Porque o Senhor primeiro, Ele ministrou no meu coração. O que eu tenho feito. Às vezes a gente acha que faz muito para Deus. E no final das contas, o que a gente faz é pouco. Diante de tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós temos que ter um coração agradecido. Esses discípulos prontamente responderam, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Muitas vezes nós somos convocados para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para estar no centro da vontade de Deus. E sabe o que acontece? Nós não temos tempo. Ou até mesmo, né, porque 15 anos que eu tenho de conversão, já vivi muitas experiências na casa de Deus, muitas experiências no reino. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente desanima, a gente se cansa. Sabe a alegria do primeiro amor? Muitos de nós já perdemos pelo caminho. Mas sabe o que Deus quer de nós? Ele quer renovar a alegria da salvação. Ele quer que nós sentimos o primeiro amor. Quando a gente olha para aquela pessoa que está perdida ali, que precisa de um toque, que precisa que você abra sua boca e diga, olha, Jesus te ama. É chegado o reino de Deus na tua vida. Muitas vezes nós não falamos. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. O importante, eu estou salva. O que importa é a minha vida. O que importa é a minha família. O que importa, às vezes nem importa. Às vezes deixa. O dia que quiser se converter, se converte. A Bíblia diz assim que a nossa função não é para pastores, não é para líderes, não é para apóstolos, não é para mestres, é para toda a igreja. Jesus chamou a igreja para ir e fazer discípulo. É a nossa função. Eles não eram conhecidos? Não. Mas eram dispostos, eram disponíveis a fazer a obra de Deus. Disponíveis. Se você se quiser esperar Deus acertar a sua vida por completo, olha, eu não posso ir agora. Jesus veio e te chamou, mas eu preciso consertar minha vida. Eu preciso ser melhor. Eu preciso não ter dívida. Eu preciso ter um carro, porque como é que eu vou fazer a obra? Eu preciso ter uma casa boa para receber as pessoas. Enquanto isso, eu não posso servir Jesus. Não existe. O Senhor chama você no momento de guerra, no momento de tempestade, no momento de luta. Não importa o que você estiver enfrentando, o Senhor vai te chamar. Porque quem te capacita é Ele. Ele disse para esses discípulos, olha, eis que envio vocês no meio de lobos. Vai ter problema. Vai ter dificuldade. Muitas vezes nós vamos ficar cansados. Mas a Bíblia diz assim, que quando nós nos colocamos diante de Deus, e quando nós o aceitamos Ele na nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. E quando o Espírito Santo está aqui, não é pela minha força, mas é pela força de Deus. É pelo poder de Deus que habita dentro de nós. E quando nós abrimos a nossa boca, não é nós que falamos, mas é o Espírito Santo através de nós. Nós não somos bons bastante, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso que decidiu habitar dentro de nós. É por Ele e para Ele. A obra continua desde lá. 2000 anos atrás começou o projeto de salvação. Desde lá se prega, é chegado o reino de Deus. Você tem cumprido o propósito ao qual Deus te chamou. Eu preciso fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que eles foram, e que eles bateram de porta em porta, de casa em casa, porque eles foram precursor. Eles foram aqueles que iam preparar, porque Jesus ainda havia de ir por aquelas cidades. Jesus ainda não tinha ido.
E nós somos aqueles que preparamos o ambiente para que a glória de Deus se manifeste nas casas das pessoas. Nós somos agentes de paz, que leva a paz às pessoas que estão lá pensando em se matar, que estão depressivas, que estão tristes, cansadas e que já nem têm mais esperança do seu ministério. Sabe quem te convocou? O Senhor. Foi o Senhor que te convocou. Ele que te alistou para essa obra nova, para essa obra perfeita, de evangelizar, de dizer o que Ele fez por nós. Eu estava hoje à tarde, eu deitei um pouquinho na minha cama, e o Senhor me fez lembrar, sabe quem foi o primeiro missionário nessa terra? Jesus. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou, o homem houve uma ruptura com Deus, porque nós fomos criados para andar com Deus. Jesus falou para o Pai, eu vou lá, porque eu quero reconciliar esse povo novamente contigo. Eu quero ir lá, porque eu vou salvar a humanidade. Jesus podia ter negado, Jesus podia ter dito assim, olha, eu não vou. Quem mandou pecar? Jesus não merecia. Jesus não merecia o que Ele passou, mas tudo o que Ele fez foi por amor de nós. Quantas pessoas estão morrendo nas drogas, na prostituição, no vício? E sabe o que nós temos feito? Pensado somente em nós. Muitas vezes nós pensamos só em nós, na nossa fartura, na nossa mesa farta, no nosso sofá que é gostoso. Eu falo isso porque eu gosto de chegar do serviço, deitar no meu sofá e sair de lá. A gente só pensa no que é bom para nós. E o que é bom para o Senhor? O que o Senhor mais ama? As almas. O Luiz orou e disse, as almas, esse ano de 2020, que seja um ano aonde nós vamos conquistar vidas. O material é consequência de tudo aquilo que nós fizermos para Deus. O maior interessado em nos abençoar é Jesus. Ele é o maior interessado. Se você ganhar um carro, glória a Deus. Se você ganhar uma casa, glória a Deus. Mas se você ganhar uma vida, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. Eu terminei o ano, eu acho, se eu não me engano, uma menina que está com a gente na célula firme, que ela veio no mundo. Uma vida. E quando chegou em dezembro, eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria mais. Uma vida no ano, uma vida que não conhecia o Senhor é muito pouco. Eu quero ganhar mais vidas. Porque quando eu faço a vontade de Deus, quando eu amo aquele que está perdido, o Senhor vem ao meu encontro. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, do reino de Deus, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que os discípulos voltaram correndo e diziam, Senhor, em teu nome pessoas foram curadas. Em teu nome pessoas foram libertas. Em teu nome houve salvação. Eu sou apaixonada por esse Deus, porque eu sei o preço da salvação. Eu sou grata porque a salvação chegou até mim. A salvação chegou até mim. E os nossos vizinhos estão morrendo. Na nossa cidade precisa que nós falemos. Existem pessoas que precisam ouvir da nossa boca, paz seja convosco. Esses discípulos cumpriram o propósito deles. Cumpriram a vontade de Deus. Que no ano de 2020, o Senhor possa gerar no nosso coração o verdadeiro significado de amar o próximo. Amar o nosso irmão. Amar aqueles que estão perdidos. Quando você olha para alguém caído na rua, você tem que olhar para ele e dizer, Deus quer mudar a sua história. Quando você vê uma pessoa entregue às drogas, Jesus quer mudar a sua história. Esse é o nosso Deus.
Um Deus que mudou a minha, que mudou a sua história e que continua mudando dia após dia. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de sermos melhores. Ele disse para nós, através da sua palavra, quando, porventura, alguém não abrir a porta, quando a pessoa disser para você que eu não quero, já não depende mais de nós. Porque nós temos a livre escolha de decidir aquilo que nós queremos. Mas não se preocupe. O importante é você ir e levar as boas novas. Porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A única função que nós temos é de pregar o Evangelho. É de anunciar as boas novas. Amém? O Senhor ministrou no meu coração. Isaías 6:8. E o Senhor pergunta nessa noite para nós: a quem enviarei? A quem enviarei? Não se preocupe com a sua capacidade. Não se preocupa com os métodos que você vai usar. O que você tem que se preocupar é de fazer a vontade de Deus. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E eu disse para o Senhor, não foi nem eu que disse, mas não tem jeito de eu falar e se eu não falar da minha vida. O ano passado o Nelson me disse assim: eu não tenho feito nada para Deus. Eu tenho feito muito pouco. E ele ajoelhou, nós conversando, e ele disse assim: esse ano vai ser diferente. O ano de 2020. Eu quero servir ao Senhor com mais força. Aí eu falei: olha bem o que você está falando para o Senhor. Quando ele disse isso, o Senhor derramou na vida dele uma unção nova. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus e dizemos para Ele: eis-me aqui. Eu estou aqui, pronto para te servir. O Senhor vem e muda a trajetória da nossa vida. Amém? E eu queria que o irmão colocasse um louvor, porque eu quero terminar no horário. E eu vou terminar, porque o meu ato profético, é uma sandalinha, uma chinelinha, Está lá em Isaías 52:7. E Isaías 52:7 diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz: Sião, o teu Deus reina. Amém? O nosso Deus reina. Jesus reina nesse lugar, reina na nossa vida, reina no nosso trabalho. Se disponha para o Senhor, porque Ele fará coisas grandes. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé, porque eu vou passar para o meu pastor. Quem te chamou foi Jesus. Ele que te escolheu. Pequeno, grande, jovem, velho. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Nunca é tarde para se renovar. O que importa é a disposição do nosso coração. Amém? Aleluias. Aleluias. Queremos agradecer ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos chamou para uma grande obra. Que no ano de 2020 seja um ano de responsabilidade com o Teu reino. Que nós possamos, ó Deus amado, servir o Senhor com toda a nossa força. É o Senhor, ó Deus amado, que vai à nossa frente. É o Senhor que nos
leva no centro da tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, envia-nos, ó Deus. Coloca na nossa vida pessoas que precisam ouvir do Senhor. Assim como disse o nosso pastor, nos dê estratégia, ó Deus amado, para que muitas almas venham a ser alcançadas neste lugar. Pelo poder do nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, porque nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, pelo poder do nome de Jesus.